O título da mensagem de hoje é 10 textos que nos ajudam a nos livrar do pecado. A linguagem que vamos empregar para analisar esses 10 textos bíblicos é mais ou menos paralela na forma como Jesus se dirigia aos seus ouvintes em forma de parábolas, que às vezes uma simples explicação não dava margem que muitos dos seus ouvintes entendessem a mensagem que foi exposta através da parábola contada por Jesus. Da mesma forma, o que nós vamos dizer hoje talvez pareça para você estranho, mas é um tipo mais ou menos de uma parábola contada por Jesus. Só que Jesus, quando estava só com seus discípulos, era interrogada por eles, que pediam: explica-nos a parábola do semeador, explica-nos a parábola das 10 virgens. E assim uma sucessão de parábolas que às vezes não era entendida pelos seus ouvintes. E nós temos aqui 10 títulos, como você acabou de ouvir, para nos livrar do pecado bumerangue. Você vai pensar logo, que tipo de pecado é esse bumerangue? Eu sei que alguns dos nossos ouvintes conhecem o que é um bumerangue, mas grande parte dos nossos ouvintes ignora o que seja isso. Então vamos primeiro explicar o aparelho, ou essa peça, ou esse objeto. O bumerangue é um objeto de arremesso que foi fabricado com uma finalidade de voltar ao arremessador quando não atingisse o alvo. Existem até, se não me engano, provas de arremesso em campanhas assim, campanhas mundiais ou de esporte. Então, vou repetir, errar é o alvo do bumerangue naquele objeto, naquela pessoa, naquela coisa que ele queria atingir. E agora, se eu perguntasse para você, o que é pecado? Bumerangue você pode desconhecer, mas pecado, cada um de nós sabe o que é pecado. Numa linguagem singular, mais fácil de entender, segundo a Bíblia, pecado é errar o alvo. Logo, não atingindo o alvo, o pecado retorna ao que o cometeu. Então, na Bíblia, temos exemplo desses, de pessoas ilustres que cometeram o pecado e o pecado bumerangue que retornou a eles próprios. Nós temos o primeiro texto bíblico que vamos citar nesse exemplo, é o Salmo 32, versículo 5. O escritor disse: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Certamente os nossos ouvintes conhecem quem foi o escritor desse texto. Este texto, quem escreveu foi Davi. Davi, a história deles é também envolvida com esse tipo de pecado bumerangue. E de uma certa vez ele olhou para uma mulher casada que não devia cobiçá-la, trouxe para a sua casa e agora então satisfez, e o pecado começou a produzir efeitos bumerangues. Ele começou a sofrer por consequência do seu pecado.
E nós conhecemos a Bíblia, o que ocorreu com ele, que às vezes temos até vergonha de mencionar. Mas ele, quando foi atingido pelo seu pecado, o bumerangue, ele está se expressando aqui nesse texto de uma forma muito humilde. Ele dizer, enquanto me calei, em versículos do mesmo Salmo, a tua mão pesou sobre mim. Então o meu humor se tornou em sequidão de estio, até que ele pôde cair em si e dizer estas palavras: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E então ele sentiu o perdão da parte de Deus. São dois salmos do mesmo escritor, o 32 e o 51. Aí está um pecado. Agora vamos ver outra situação. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Era um homem de Deus. E diz o texto que ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos, que era o titular ali na distribuição de alimentos, que lhe permitisse não se contaminar. Então ele foi provado 10 dias, disse o chefe dos eunucos, que ele ficasse 10 dias comendo a comida que de sua preferência, e na volta então dos 10 dias foi ser examinado, e ao contrário do pecado, ele tinha feito um propósito de agradar a Deus. Agora estava numa situação privilegiada, foi posto à prova a sua sabedoria e dos seus colegas que também seguiam com ele, que eram judeus, demonstraram superioridade aos demais que também comiam na mesa do rei, e ele então tinha essa colocação diferente. A sua sabedoria foi grande, apresentaram-se mais gordos e assim continuaram no seu intuito de não desagradar a Deus, comendo de comida sacrificada aos ídolos. Um terceiro salmo é o Salmo 1, versículo também do mesmo número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Também é alguém que fez um propósito de não pecar contra Deus. E ele foi privilegiado. O seu bumerangue retornou para a bênção dele. E ele se comparou. Antes tem o seu prazer. Ele se comparou, então, à sua atitude de separar-se daquilo que era mal. A vida dele se mostrou diferente. E ele foi comparado a uma árvore que está ligada, as suas raízes estão perto de águas correntes, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Então aí está pessoas que usaram uma oportunidade para agir de modo correto à luz da palavra de Deus, num tipo bumerangue, foram abençoados. E outros se afastaram de Deus, cometeram pecado, o bumerangue retornou a si mesmos e se mostraram prejudicados e perdidos na sua maneira de agir. E nós temos ainda este mesmo salmo que acabamos de ler, o versículo 2, que já nos conta: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta pessoa, como nós adiantamos, ele é comparado a uma árvore que produz o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Agora entramos no Salmo número 5,
Salmo 119, versículo 11, também um proceder tipo bumerangue, que a própria pessoa recebe o retorno, mas um retorno bom, eficaz, em que a pessoa é abençoada. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, um jovem diferente, que não agiu como os jovens que agem contrariamente à vontade de Deus, mas este jovem escondeu, memorizou a Bíblia a tal ponto que quando o pecado se chegava, ele podia repelir, porque o texto estava claro na sua mente, no seu coração, e ele evitava o pecado. Temos o bumerangue número 6, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, onde nós lemos Paulo aconselhando seu filho na fé, chamado Timóteo: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Foi um jovem abençoado, se tornou um pastor, porque ele foi criado dentro do ensino da palavra de Deus, pela sua avó, depois pela sua mãe Eunice, e tinha um conselheiro na pessoa de Paulo, que orientava de modo que ele pudesse ser bem sucedido no seu trabalho para Deus. Bumerangue favorável. Bumerangue número 7, Provérbios 4, 23. Lemos assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é um aconselhamento muito oportuno. Guarda o teu coração, porque o coração procede as fontes da vida, e esse coração pode acontecer, como diz no capítulo 17 do livro de Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E quando a pessoa se guia pelo seu coração, dando vazão aos seus sentimentos pecaminosos, ele vai se arranjar numa vida tenebrosa. O bumerangue é pesado, porque ele vai agir em desacordo com a palavra de Deus e vai ter até seus dias abreviados na face da terra. Oitavo bumerangue, Mateus 26, 41. Palavras de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse aviso foi dado para alguns dos discípulos, entre os quais estava o apóstolo Pedro. E Pedro não levou muito a sério essa observação de Jesus. Enquanto Jesus foi orar mais adiante, ele foi dormir. Dormiu, acordou depois de 1 hora, quando Jesus chegou, e ele estava desprevenido. Querendo demonstrar afeição ao Senhor Jesus, que foi conduzido às autoridades para ser julgado, ele também seguiu de longe e se assentou junto a uma fogueira, onde estavam pessoas se aquecendo, e Jesus estava dentro do pretório sendo julgado. Só que em dado momento uma empregada o acusou: este também é um deles. E agora ele titubeou, não estava preparado para a pergunta. E começou a dar evasivas desculpas. E por fim, 2 vezes o galo cantou, a terceira vez, de novo ele negou Jesus, e Jesus olhou para ele, e ele saiu daquela posição onde estava junto aos outros, sentindo-se envergonhado, e chorou amargamente, pediu perdão e foi restaurado, mas sofreu muito pela sua falta de vigilância, e o bumerangue não poupou. E o nono bumerangue está em 1 Coríntios 10, 13, não veio senão sobre vós
tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, aqui há um aviso solene que Deus não permite que sejamos tentados mais do que nossas forças de defesa. Com a tentação, Ele abre uma porta de escape para que nós possamos suportar e sair vencedores, vencer a tentação. Saímos vitoriosos porque o bumerangue não nos atinge para o mal, mas nos atinge para o bem. E, finalmente, a 10ª, a remessa de bumerangue, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confiou meu coração, fui socorrido, assim meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. Vitória no bumerangue. Tomou uma providência de precaução, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou meu coração, fui socorrido e estava sobremodo alegre, porque saiu vitorioso daquele ataque. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, que possam estar sempre envolvidos com a palavra de Deus, protegidos. Quando chegar o bumerangue do pecado, você possa sair vitorioso e servir a Deus em espírito e em verdade. Amém.